E nós vamos continuar falando de economia aqui no Novo Dia. As mineradoras que atuam em Minas Gerais decidiram paralisar as atividades por causa das chuvas na região. Segundo o comunicado divulgado ontem a investidores, as empresas alegaram motivo de segurança. Para entender o impacto econômico dessa medida, a gente vai conversar com o Gilberto Cardoso, que é analista da On Research, empresa especialista em análise de investimentos. Bom dia. A mineração responde por cerca de 8% do PIB de Minas Gerais. A gente não sabe ainda quanto tempo a atividade vai ficar paralisada. Tudo isso depende muito das chuvas, qual será a intensidade delas a partir dos próximos dias, no curto e no médio prazos. Mas esse setor vinha de uma recuperação, não é? Depois de tudo que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho também. Qual é o impacto para a atividade da mineração e, consequentemente, para a economia mineira sobre essa paralisação por tempo indeterminado desse setor tão importante para a economia do Estado? Oi, Colombo. Primeiramente, bom dia. É um prazer e uma satisfação participar do programa de vocês. Realmente o impacto para a economia de Minas é grande, né? O impacto da mineração é realmente uma das grandes componentes do PIB do Estado e também de geração de empregos. O que acontece é o seguinte: a gente analisar historicamente, o primeiro trimestre no Brasil é sempre muito afetado pela chuva, né? E o que aconteceu ano passado é que a gente teve uma seca e eu acho que, de repente, concentrou tudo, a chuva que não choveu ano passado, concentrou esse primeiro trimestre, né? E tradicionalmente isso afeta as mineradoras, né, de Minas Gerais, que geralmente as chuvas vão do começo de janeiro, um pouquinho até o final de janeiro, talvez voltem historicamente também um pouquinho em março, né? As famosas chuvas de verão que fecham o verão em março. Isso historicamente já acontece, né? Esse ano eu acho que se calculou, se a precipitação foi muito concentrada nos primeiros 15 dias do mês, e isso tem afetado bastante. Vale ressaltar que com todos os problemas, né, na memória da sociedade, né, dos últimos acontecimentos muito trágicos, as mineradoras também estão muito mais cautelosas nas suas ações. Então, esses comunicados são muito bem vistos, não somente pela sociedade, mas para todos, né, que vivem da mineração e vivem ao redor, né, dessas minas e lugares onde tem pilhas de minério. Isso realmente é uma medida muito cautelosa para evitar maiores acidentes, né, que a gente realmente não quer nunca mais que isso ocorra na mineração. Sem dúvida alguma, segurança sempre em primeiro lugar. Essa Sim. posição hoje das mineradoras, né, muito a partir daquilo que todos nós aprendemos a partir dos acidentes lá de Mariana e de Brumadinho, tem reflexo no valor dessas empresas na Bolsa de Valores, por exemplo, Gilberto? Sim. O mercado hoje tem muita liquidez e o mercado está muito volátil, né, por N fatores macroeconômicos, subida de juros nos mercados mais desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, muita volatilidade em commodity. Então, qualquer impacto, principalmente da Vale, né, lógico que as outras empresas participam também do mercado de exportação, mas quando a Vale anuncia que para, né, algumas unidades, principalmente as do Sudeste, que são responsáveis pelos finos com um menor conteúdo de contaminantes, e também são produtos que têm finos para geração de pelotas, que são de produtos de maior valor agregado, isso impacta diretamente nos preços do minério, né? E o que está acontecendo por conta desse fator, né, na parte da oferta de minério, e também com notícias vindas da China, o maior controle, preocupação em relação ao Covid, a gente tem visto o mercado de minério muito volátil. Então, ontem, por exemplo, caiu por conta do temor da Covid. Hoje, por exemplo, o mercado já está reagindo mais positivo, com medo, né, de um suprimento menor no mercado brasileiro por conta das interrupções. Então, realmente vai ser esse período, principalmente no primeiro trimestre, muito volátil, até porque, historicamente, esse período de janeiro até o Ano Novo Chinês, e esse ano cai no dia 1º de fevereiro, as siderúrgicas fazem um pouco de restocagem de minério. Então, uma restocagem agora com um volume menor, dado a parada das operações,
tem um impacto realmente maior em preço. E, Gilberto, para a gente encerrar, em quanto tempo as empresas que estão em Minas Gerais conseguem se recuperar de um evento como esse aqui, um evento inesperado, provocado pela natureza? Elas demandam muito tempo para se recuperarem de um período de paralisação ou é um setor que pode ser reativado com relativa rapidez a partir do momento em que houver segurança para isso? Eu acho que pode ser recuperado mais rapidamente, porque diferente da siderurgia, quando você tem uma parada de produção no alto forno, por exemplo, você tem uma retomada de aumento de temperatura, então você perde muito mais tempo na produção. Já na mineração, não. A hora que você tiver na parte de produção, né, logística até o porto, e o porto estiver pronto para embarcar numa taxa de carregamento constante, essa retomada é praticamente imediata. Acho que assim no período que acabarem ou diminuírem as chuvas, mais 2 dias, as empresas já estão praticamente prontas para voltar a operar. Gilberto Cardoso, analista da Home Research, empresa especialista em análise de investimentos. Gilberto, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente e até uma próxima. Muito obrigado, grande prazer. Bom dia para vocês.